chão azulado cheio de manchas, assoalhos irregulares, pés de camas, cadeiras, mesas e uma multidão de pernas de mulheres, desgastadas imagens da infância. Dava ao que via uma compreensão particular. Desdenhava o ritmo da chusma doméstica. Nas manchas do chão da cozinha, ia construindo desenhos incompreensíveis. O piso de formas geométricas, uma noção de infinito, terminava num sentimento íntimo da angústia. Desde sempre todas essas coisas. Desconheço a origem das miragens. Não sei quando desapareceram. Nada há que me tenha causado uma sensação primordial. Meus inexatos sentimentos desandavam na paisagem entrevista, no que era possível reter. O cenário cinza raramente era visitado por azuis, e eu não tinha a menor noção da distância que havia entre o chão e o céu. Assim se apresenta o narrador de meu romance menino. Desse ponto começa ele uma jornada que vai durar quase 12 anos, pouco mais ou menos. No caminho, no rastro das primeiras paixões, das duras lições da convivência com seus iguais, da percepção da aridez da paisagem, a ocorrência de um crime cometido por um pedófilo contra uma de suas parceiras da infância. Este é um livro em que narrei fatos que aconteceram comigo em minha infância e aquilo que vi tanto pelos olhos de menino narrador quanto pelo olhar retrospectivo de adulto escritor, interpolando-se o tempo da narrativa com o tempo da escrita. Mas não se trata de livro de um escritor adulto com saudades da infância. Longe disso. Menino é seco como um coice e não dá vez a pieguices. O ponto de partida seriam alguns episódios bem pitorescos da minha infância, infância de menino pobre do interior entre os anos 60 e 70. Mas ao começar a escrever o que significava rever meus dias de menino, dei de cara com um romance pronto que conta uma história que eu guardava dentro de mim e nem sabia, e que durante a escrita surgiu, diria melhor, se impôs. Quando o meu romance menino foi lançado, alguns leitores, se não a maioria deles, o que não é muito, interpretaram o livro como um livro de memórias, ou pior ainda, como autobiografia. Eu temia isso, mas Menino não é um livro de memórias, mesmo parecendo ser, mas um romance com estrutura temática bem definida, em que uso experiências e fatos de minha própria infância em São José do Calçado até a idade de 11, 12 anos. E as personagens? As personagens estavam vivas, e tanto eu quanto elas havíamos existido naquele dado momento, e tínhamos uma história para contar. Elas impunham isso, o nó tinha sido desatado. Cabia a mim, como aquele que se dispôs a expressar tantas vozes, ordenar as palavras e deixar surgir o romance, imitando aqueles fatos todos tremendamente reais. Então, nesse sentido, Menino é a minha realidade de menino, a minha própria vida e toda a história real que foi colocada à disposição do ficcionista. Houve no curso da escrita, é claro, uma enorme distorção de minha realidade de uma criança extremamente feliz. O narrador e protagonista de Menino tem suas semelhanças com o menino que eu fui, mas por imposição da estrutura do romance, e aí pesou a mão do escritor, daquele que domina a tessitura da escrita, tive de dar-lhe um olhar enviesado, cheio de desconfiança, e por aí vai, tudo muito distante do que eu fui na realidade. A maior influência que tive na escrita de Menino foi Graciliano Ramos com seu Infância, o livro autobiográfico do grande escritor que eu colocaria entre as melhores coisas que já li. Eu adotei a perspectiva do livro, uma perspectiva de quem olha de baixo para cima o mundo dos adultos. Não me aproximei da linguagem árida do grande romancista. Pelo contrário,
Eu abuso dos adjetivos, eu acho os adjetivos indispensáveis para a carga dramática que busquei dar à narrativa. Sei que isso é uma tremenda contramão, mas eu forjei assim minha escrita, ou meu estilo, se é que tem algum, e minha relação com os adjetivos é bastante amigável. Eu diria que Menino é um olhar frontal ao meu próprio tempo, um olhar muito franco, muito expositivo. Afinal, ali estou eu e várias pessoas que leram o livro e viveram aquele tempo, me reconheceram e se reconheceram. Mas não escreveu Edgar Allan Poe que a melhor forma de ocultar-se é se expondo? Não advertiu Somerset Maugham que todas as personagens que criamos não são senão cópias de nós mesmos? E, por fim, não se escandalizava Graciliano Ramos de que alguém escrevesse sobre o que não viu ou não experimentou? Então, eu me sinto plenamente justificado, inclusive do ponto de vista literário.